Estamos alegres por estarmos aqui. Essa é a primeira semana depois das férias que eu estou aqui, eu e minha família, e estamos felizes em poder ver os irmãos, estar com os irmãos. Isso é muito bom para nós, também para mim como pastor, e tenho certeza que para os irmãos também isso é positivo e agradável, não é? Chegamos agora a arregaçar as mangas e trabalhar para o Senhor. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje eu não vou ler na Nova Versão Internacional. Hoje eu vou ler na versão Almeida, né? Acho que o irmão Zeca vai gostar disso. Então nós vamos ler a palavra de Deus nesta versão, e também uma boa versão, como a João Ferreira, e todas elas são boas versões, não é? Isaías 45, 22 e 23. Isaías 45, 22 e 23. Gostaria que todas as pessoas que estão aqui abrissem suas Bíblias para acompanhar a leitura na palavra de Deus. Isaías 45, verso 22 e 23. Diz o texto: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Jurei por mim mesmo, a palavra da justiça já saiu da minha boca e não voltará atrás. Todo joelho se dobrará e toda língua haverá de jurar diante de mim. Amém? Queridos, esse texto que nós temos aí é um texto muito significativo e importante, Eli Júnior, da palavra de Deus. Porque no Antigo Testamento Deus já tinha a ideia de salvar todo o mundo, tanto que ele diz até os confins da terra. E o texto que nós lemos fala sobre esta verdade da palavra de Deus. Deus deseja salvar todas as pessoas da terra, mas é necessário olhar para Ele. Por favor, a introdução: olhar para Deus. Tema: olhar que traz vida. Meus queridos, irmã Ângela, é importante saber que o olhar, os olhos são a janela da alma, como dizia o poeta. O olhar é uma coisa importante que nós devemos fazer, em especial olhar para Deus. Olhar para Deus. O olho humano, irmãos, é algo tão tremendo que, se tirássemos apenas o olho para examinar o olho, nós veríamos que sozinho ele vê vocês de cabeça para baixo. Vocês sabiam disso? Não? O olho, sem a mente, claro, sem o cérebro, sozinho eu estaria vendo vocês todos de cabeça para baixo. Mas há um dispositivo do nosso cérebro que ajeita, e eu posso então ver vocês como eu estou vendo aqui, todos bonitos, não é? Saudáveis e vivos diante do Senhor. Amados, é importante entender isso, que o olho humano é algo que prova a existência de um Deus inteligente que criou todas as coisas. Eu estou lendo um livro em casa, o Design Criativo, e ele mostra por A mais B que aquilo que nós pregamos há tanto tempo é verdade e verdade absoluta, que o darwinismo ou a evolução não faz sentido nenhum, e é verdade isso. É importante entendermos essa verdade, irmãos, verdade que está contida nas Escrituras e também no mundo aí fora. Essas coisas, irmãos, tão bonitas. Existe uma coisa mais bonita do que uma mulher olhar apaixonado para o seu marido, ou o marido apaixonado por aquela mulher? Eu acho que não. Ou um filho orgulhoso, pode passar, ou um filho orgulhoso do filho que passou na universidade, que foi graduado, e o filho olhando para o pai também, se barbeando aí. Olha só esse olhar
Como é bonito, Diana, como é significativo. Isso Deus quer que a gente faça com Ele, por favor. O que significa olhar com referência para Deus? O que significa, irmão Pedro, olhar para Deus? Hoje, nós podemos entender que existe um Deus apenas. Mas na época de Israel, na época do Antigo Testamento, Israel vivia no meio de um povo politeísta, tinha muitos deuses naquela época, e eles eram cercados por nações pagãs que adoravam vários deuses. Eu posso citar alguns aqui: Baal, Dagon, Asdote, Baal Nebo e tantos outros que existiam naquela época na cabeça das pessoas. Mas o apóstolo Paulo afirma para todos nós, através das escrituras sagradas, que por trás de cada adoração a um ídolo daquele, existia a pessoa de Satanás, o diabo. Aqueles ídolos não existiam, como hoje também não existe. Hoje também não existem esses ídolos. Infelizmente, Deus tinha uma ira daquele povo, porque eles estavam adorando o diabo e não aqueles ídolos. Baal não existe. Alguém crê em Baal aqui? Ninguém crê em Baal. Baal não existe, já passou. Hoje os deuses de hoje são quem? Alá, Buda e tantos outros que são propagados como aqueles que podem fazer muita coisa, mas não podem nada. Não podem nada. É necessário entendermos, irmãos, que nós devemos confiar somente no Senhor, nele ou a nossa confiança, não em deuses falsos. E é interessante entender, irmãos, aqui na parte 22c, diz assim: todos os confins da terra. Por que ele diz todos os confins da terra? Porque aquela mensagem não era apenas para Israel, irmã Lúcia, era para todo mundo. Olhai para mim todos, não só vocês de Israel, mas todo mundo devia olhar para o Senhor, mostrar que tem fé no Senhor, que a vida deles depende do Senhor, porque é assim que o Senhor poderia salvá-los. Irmãos, essa mensagem é para toda a humanidade, para todos os habitantes da terra. A fé tem que ser colocada aos pés do Criador do universo. Amém, irmãos? É importante entendermos isso. É necessário que ontem essa palavra pudesse ser dita, e hoje também. Hoje muitas vezes nós não adoramos a deuses de madeira nem de ouro, mas muitas vezes adoramos os deuses da cultura. Quais são os deuses da nossa cultura? O dinheiro, o sexo livre e tantas coisas mais. Misericórdia, irmãos, misericórdia. E da mesma forma como aqueles deuses do Antigo Testamento não podiam salvar, esses deuses dessa cultura também não podem salvar. É interessante que no mundo onde o materialismo impera, onde o ter é mais importante do que o ser, e é uma busca desenfreada pelos bens. Certa vez conta uma história que estava um pirata junto com outros piratas saqueando um navio, e o navio começou a naufragar. Aí as pessoas, é necessário sair, começaram a sair. E aquele pirata, irmão Dene, disse: eu não vou sair daqui não. Eu nasci pobre, vivi pobre, mas eu quero morrer como rico. Ou seja, o dinheiro era a coisa mais importante para a vida daquele homem, um pirata que estava querendo roubar o navio de outra pessoa. É necessário entender essa questão, irmãos, e recusarmos esse dinheiro, materialismo em nossas vidas. Existe também a cultura erotizada, desprovida de pudor, onde a busca pelo prazer sexual é dominante, de forma errada, onde a mídia influencia as pessoas para que vivam de uma forma não proibido nada, vivem uma forma onde as pessoas querem sexo, e sexo, jovem com jovem, muitas vezes homem com homem, mulher com mulher, em uma forma distorcida, e que Deus condena e é abominação ao Senhor, mas infelizmente isso ocorre, e é necessário que seja repensado por nós. Não estou aqui criticando a Rede Globo, estou criticando esses programas que promovem isso. É necessário entendermos também que muitas pessoas da nossa sociedade dizem crer em Deus,
mas agem crendo nos seus próprios instintos. Quantas pessoas conhecem pessoas lá de fora que não são cristãs, que dizem crer em Deus? Eu conheço. Talvez você também conheça. Talvez você seja uma delas. É importante, meu irmão, minha irmã, a gente pensar nisso. E pensar que, quem sabe, nós estamos sendo pessoas como essas, que afirmam, irmã Marta, que têm fé em Deus, mas as suas vidas não demonstram essa afirmação. Vivem segundo o seu instinto e recebem o preço de viver sem Deus. Violência, medo, angústia, dor. Isso é o preço de viver numa sociedade onde Deus não está presente. São mortos-vivos. A gente olha para essas pessoas, são mortos-vivos. Estão vivos apenas biologicamente, mas estão mortos espiritualmente, porque não creem em Deus. Não creem em Deus. E vivem uma vida distante do Deus Criador de todas as coisas. E é interessante que a Bíblia mostra aqui: olhai para mim, eu sou Deus e não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum outro. Só Deus é Deus. Não existe nenhum outro que nós possamos crer como um pequeno Deus. Em segundo lugar, irmãos, qual o nosso estímulo para olhar para Deus? Qual é o nosso estímulo? Olhar e sereis o quê? Sereis o quê? Sereis salvos. E esse verbo está no presente. Olhem para mim e vocês vão ser salvos. Ou seja, a minha presença vai impactar a vida de vocês de uma forma tal que vocês serão novas mulheres, novo homem, novo jovem, novo adolescente, impactado pela presença desse Deus que pode mudar a vida de todos nós. Existem alguns exemplos da Bíblia que eu gostaria de citar. Jacó, o nome Jacó significa enganador. E ele tinha enganado o pai, tinha enganado o irmão, tinha enganado o sogro. E ele estava voltando para encontrar-se com seu irmão. E na volta, ele chegou em determinado lugar, irmão Zé Lopes, passou toda a família para frente, com os animais e tudo. E ficou ele no Val do Jaboque, sozinho ali, em uma luta de oração com Deus. E a Bíblia diz que desceu um ser do céu, quem podemos entender um anjo. E ali lutou com Jacó. E Jacó se agarrou nele e disse: eu não deixo você sair daqui sem você me abençoar. Você não vai sair daqui sem você me abençoar. E a luta rodou a noite inteira. E de manhã cedo, o sol já vinha nascendo, e aquele homem tocou a junta de Jacó e disse: seu nome não é mais Jacó, enganador, mas é Israel, príncipe com Deus. Olha só a mudança. O apóstolo Paulo estava caminhando para Damasco, caminhando em cima de um cavalo para Damasco, para prender as famílias cristãs que estavam lá adorando a Deus. E no caminho apareceu para ele uma luz muito forte, tão forte que ele caiu do cavalo. Aí Saulo na época disse: quem és tu, Senhor? Eu disse: sou Jesus, a quem tu persegues. E ele não estava perseguindo a Jesus, ele estava perseguindo a igreja de Jesus. E Jesus transformou ele, talvez no maior missionário cristão que nós podemos ter. O ladrão na cruz, em fração de segundos, ele reconhece que merecia estar ali, enquanto o outro ficava debicando de Jesus. Ele se cala: nós estamos pagando o mesmo mal, nós merecemos, mas ele não. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso, ou no teu reino. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Irmãos, são exemplos grandes que nós temos na Bíblia e na vida de muitos irmãos aqui, vidas transformadas pelo poder de Jesus, vidas que olharam para Jesus, olharam para Deus e pediram ao Senhor: vem e me salva, vem e me toca, vem e me transforma. Todos precisam desta salvação. Os deuses ídolos não podem salvar. No verso 20, quem quiser acompanhar, pode acompanhar. Diz assim: reuni-vos e vinde, chegai-vos, fugitivos das nações. Se conduzem em procissão as suas imagens de esculturas, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. Não sabem nada. Não sabem nada.
Eles têm boca, mas não falam. Salmo 115 fala sobre isso. Tem ouvido, mas não ouve. Tem olhos, mas não vê. Tem pés, mas não andam. Salmo 115 mostra a inutilidade daqueles que as pessoas diziam ser seu Deus. Mas com Deus é diferente. O nosso Deus garante a salvação dessas pessoas. Queridos, acho que eu contei já esse exemplo aqui. A irmã Regina era uma irmã que morava na cidade do interior, lá do Rio Grande do Norte. Era um lugarejo, não sei se chega a ser cidade. Luzeni trabalhou lá. E a conversão dela se deu, sabe como, Paulo? A mãe dela mandou que ela fosse na igreja pintar as imagens, os santos que estavam lá, Marta. Então ela foi lá para pintar as imagens. Então ela estava pintando as imagens e no domingo, no sábado de manhã, ela foi lá para ver como é que estavam as imagens. Aí quando chegou lá, Jadinho contemplou. Uma barata havia comido o nariz de um dos santos. Uma outra barata tinha comido a orelha de outros santos. E ela ficou assim impressionada. Como é que isso acontece? Eu estou aqui para rogar para eles proteção e eu tenho que vir protegê-los. Irmãos, aquela cidade comum, não houve nenhuma pessoa que chegou no tempo que a irmã Regina estava viva, se ela não foi lá falar na casa daquela pessoa: olha, Jesus é o Salvador, não creiam em deuses estranhos, isso não existe, só existe um Deus, que é o nosso Deus e Salvador. Irmãos, é necessário a gente parar para pensar nisso, para pensar nisso verdadeiramente. Em contraste com eles, vem o nosso Deus. Aí no verso 21, parte C, diz: Deus justo e Salvador, além de mim não existe outro Deus. Não existe outro Deus. Necessário entendermos. Olhar para Ele significa dizer: Tu és o único Salvador. Não existe outro Deus, nem de madeira, nem de ouro, nem Deus da cultura, que possa ser comparado a Ti. Meus amados, não existe concorrência. Ele é o Deus único. Ele não é o Deus dos deuses. Ele é o único Deus. Não existe outro ser que possa ser comparado a Ele. Ele não está no panteão de deuses sendo o maior. Não. Ele é o único, soberano, criador, justo e salvador. Ele é o único que triunfou sobre a morte. E ao olhar para Ele e colocamos Ele em primeiro lugar, nós recebemos a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Nós recebemos a salvação na pessoa de Jesus Cristo. Ele, Deus, nos afirma que só existem duas opções: ou adoramos ao Deus verdadeiro e seremos salvos, ou aos ídolos ou deuses da nossa cultura e perecemos. A palavra de Deus também só tem dois caminhos da salvação e da maldição, duas portas, a larga e a estreita, a que conduz à salvação ou à perdição. Não existe uma terceira porta. Não existe a terceira porta. Você pode ficar com o pé em uma e no pé em outra, mas você não vai ser salvo. Você vai estar condenado eternamente. Isso é uma verdade da palavra de Deus. Você já fez essa escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? O irmão que está ao seu lado pergunta para você agora: qual é a sua escolha? Pode perguntar. Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a sua escolha? Qual é a minha escolha? Isso foi dito por Deus, o soberano, que jurou por si mesmo, e a palavra do soberano não volta vazia. Sem dúvida, ela é verdade absoluta. E quando ele diz aqui na palavra que vai salvar aqueles que olharem para Ele e condenar aqueles que não olharem para Ele, não preferirem olhar para Ele, essa palavra está totalmente correta. E você precisa ter uma decisão, a decisão de olhar para Jesus, aquele único que pode te salvar. Terceiro, estávamos perdidos, porque ele diz: olha para mim e sereis salvos. Ou seja, não há nenhum justo, nenhum sequer. O homem errou o propósito de Deus pelo qual ele foi criado, pela sua soberba, orgulho e prepotência.
Infelizmente, isso, a maioria das pessoas, das criaturas que Deus criou, tem esse orgulho no seu coração. A maioria. E é dura serviço. Não se dobra diante de Deus. Não se dobra diante de Deus. São pessoas que vivem dizendo que creem em Deus, mas a vida não mostra que essa pessoa é uma pessoa que é totalmente dependente de Deus. Infelizmente, irmãos, isso acontece. Queridos, essas ideias de deuses ídolos foram feitas para alimentar uma ideia grotesca de controlar Deus, de fazer com que Deus atenda às nossas necessidades, de manipular Deus. Mas existe certo teólogo que diz: Deus é totalmente outro. Quanto mais conhecemos de Deus, mais coisas temos para conhecer. Deus nunca pode ser manipulado por nenhum homem. Nós é que somos tocados, transformados e mudados pelo Senhor. O homem está um barco à deriva, bem longe do cais, bem longe de Porto Seguro. Mas glória a Deus, que o Deus do céu, o Deus da criação, o Deus da Bíblia, já prevendo isso, mandou Jesus, seu Filho, se fez carne em Jesus, para nos ajudar na salvação. O homem errou o caminho, vivendo uma vida de desobediência ao Senhor, mas o próprio Deus veio para salvá-lo, para resgatá-lo, para lhe dar nova vida, nova chance, nova perspectiva de vida. Jesus veio para isso, para dar nova perspectiva, nova chance para você, para mim, para todos nós que estamos aqui, para esse bairro que está distante de Deus, para Caruaru que está distante de Deus. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Sim, uma nova oportunidade de adorar o Senhor. No verso 24 diz: diante de mim se dobrará todo o joelho e ajuntará toda a língua do verdadeiro Deus que pode salvar. A palavra de Deus é confirmada em Romanos 14:11, quando o Senhor diz assim: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que eu sou Deus. Que eu sou Deus. E só existe Deus. O diabo não é um Deus do mal, só existe o Deus do bem. O diabo foi uma criatura que Deus criou, que se rebelou na eternidade passada, se assim eu posso falar, e levou com ele muitos anjos para se rebelar contra Deus. Mas Deus enviou ele para o inferno com seus anjos, e ele preparou um lugar terrível para aqueles que não creem em Jesus, que não entregam a vida a Jesus, que não confirmam Jesus em seus corações, que não creem em Deus. É necessário, irmãos, nós pararmos e pensarmos um pouco diante dessa palavra que eu estou pregando agora. Não porque eu seja um grande pregador, não, é porque eu estou expondo a palavra de Deus, e na palavra de Deus a verdade absoluta, e a gente precisa crer. Amém, irmãos? Olhar que traz vida. Que olhar é esse que traz vida? Em primeiro lugar, olhar para Ele é afirmar que Ele é o único Deus. Quando eu digo que Ele é o único Deus, não existe ninguém que possa ser comparado a Ele. Aliás, não existe ninguém que pode disputar com Ele nada. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Ele é Senhor. Em segundo lugar, olhar para Ele é ser impactado pela sua presença divina e transformadora. Jacó no Antigo Testamento, Paulo, o ladrão na cruz e tantos outros, que existem até entre nós aqui, pessoas que foram impactadas pela presença de Deus. Olhar para Ele é reconhecer nossa necessidade, Zeca, de salvação. Nossa necessidade de salvação. Ele é o Deus, o único que pode perdoar e que pode salvar. Não existe outro Deus que possa fazer isso. Não existe. Vamos curvar nossas cabeças. Eu peço ao grupo de louvor que venha até aqui à frente. E nós vamos cantar
poder para salvar. E nessa noite, você que entrou aqui sem ter a certeza que vai estar no céu com Deus para sempre, você que tem dúvida acerca da sua salvação, você que nunca experimentou olhar para Deus e somente para Deus, nesse momento você pode decidir fazer isso. Todos necessitam. Por isso que ele diz: todo mundo, olha para mim, vem a mim, que eu posso salvar. Ele tem poder para salvar. Basta que você que está aqui nessa noite levante-lhe suas mãos e diga: eu quero a salvação na pessoa de Jesus.